Meu nome é Irene, e só fui me enxergar como mulher depois dos 57 anos. Antes disso, eu era apenas o que os outros precisavam que eu fosse: esposa, mãe, cozinheira, cuidadora, sombra. Me anulei por décadas para manter de pé uma casa onde ninguém me ouvia. Quando olhava no espelho, via uma mulher cansada, de olhar baixo e mãos rachadas de tanto trabalho. Ninguém imaginava que, por trás daquela senhora de avental e voz mansa, existia um vulcão adormecido. Uma fome de vida, de dignidade, de propósito. Mas eu mesma também não sabia disso, até o dia em que tudo mudou. Era uma manhã qualquer, como tantas outras. O sol batia na pia da cozinha enquanto eu lavava as mesmas louças, no mesmo ritmo, com os mesmos pensamentos que me aprisionavam. Mas algo naquele dia era diferente. Um silêncio estranho na casa, um vazio no peito. Era como se o tempo tivesse parado para me perguntar: e você, Irene, vai viver quando? Foi ali que meu coração sussurrou uma resposta que mudaria tudo. Agora. A história que você vai ouvir não é sobre uma mulher que sofreu, é sobre uma mulher que acordou, que trocou o medo pela coragem, a rotina pela descoberta, a culpa pela liberdade. Uma mulher que, aos olhos dos outros, já tinha passado da idade de sonhar, mas que, na verdade, estava apenas começando. Se você já viveu algo que te obrigou a repensar quem você é, se um dia sentiu que o mundo te apagou, essa história é para você. Se você já viveu algo que mudou sua vida para sempre, como essa história vai mostrar, se inscreve agora no canal e deixa seu like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias que tocam o coração. Antes de tudo acontecer, minha vida era uma sequência de dias silenciosos e invisíveis. Acordava antes do sol, colocava a chaleira no fogo, arrumava o café do marido, as lancheiras dos filhos e me despedia de todos com um sorriso que mais parecia uma máscara. Enquanto eles iam viver suas vidas, estudar, trabalhar, se divertir, eu ficava para cuidar do que sobrou. Louças, roupas, poeira, compras, contas. Não era um lar, era uma linha de produção. Meu marido, Antônio, era um homem de poucas palavras e muitos comandos. Ele não era cruel, nem violento, apenas me tratava como se eu fosse parte da mobília. Alguém que estava ali para garantir que tudo funcionasse. Os filhos foram crescendo, e embora eu tenha dado tudo de mim, cada um seguiu seu caminho sem olhar muito para trás. Os domingos eram dias em que a casa se enchia de barulho, mas eu permanecia calada. Cozinhava por horas, limpava depois, sorria nas fotos, e ninguém perguntava se eu estava bem. Me chamavam de guerreira, mas ninguém queria saber das minhas guerras. Eu sonhava, em silêncio, com coisas simples. Ler um livro sem ser interrompida, tomar um café sozinha na praça, ser chamada pelo meu nome com afeto, não por uma função. Às vezes, me pegava olhando vitrines de escolas de idiomas, sonhando em aprender francês, só porque sim. Outras vezes, imaginava vender marmitas e sair de casa com algo meu, que não fosse obrigação, mas paixão. Mas tudo isso morava em um canto do peito onde ninguém tinha acesso, nem eu mesma. A vida foi passando como um trem que não parava na minha estação. Até que um dia, aquele ritmo repetitivo começou a mostrar rachaduras. Algo pequeno, quase imperceptível. Um esquecimento aqui, um almoço que ninguém veio comer, um telefonema que nunca retornaram. A sensação de que eu estava sumindo, mesmo viva. Foi ali, naquele tempo cinza, que percebi. Eu estava me apagando e ninguém dava por falta da minha luz. Tudo começou a desmoronar de forma sutil, como uma goteira que vai escavando o teto até o colapso. Antônio começou a chegar mais tarde do trabalho e, quando chegava, mal dizia boa noite. As conversas, que já eram escassas, tornaram-se inexistentes. Era como se eu tivesse me tornado parte do cenário, invisível, sem voz, sem nome. Os filhos, agora adultos, me ligavam apenas quando precisavam de algo. Um favor, uma receita, um empréstimo. Nunca para saber como eu estava, nunca para perguntar se eu era feliz. Certo dia, fiz um almoço inteiro com carinho. Usei aquela receita que todos amavam. Coloquei a mesa como nos velhos tempos, com guardanapo de pano e suco natural. Esperei por eles. Um a um, foram mandando mensagens dizendo que não poderiam vir. Um estava viajando, outro tinha um compromisso de trabalho, outro simplesmente esqueceu.
Antônio chegou em casa, abriu a geladeira, pegou uma cerveja e foi para o quarto, sem sequer olhar para mim. Sentei-me à mesa, sozinha. A comida esfriou. Eu também. Naquela noite, algo mudou. Não foi um grito, nem uma briga. Foi o silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Pela primeira vez, me perguntei: será que eles me amam? Ou apenas se acostumaram a ter alguém que faz tudo por eles? Fiquei ali, olhando a toalha de mesa com flores bordadas por mim mesma, anos atrás, pensando em como tudo aquilo havia perdido o sentido. Eu me doava inteira, e ninguém notava. Passei a observar mais. Percebi como minhas palavras eram cortadas nas conversas, como minhas opiniões eram ignoradas, como eu era chamada apenas quando algo dava errado, como eu era excluída dos planos de férias, das decisões, da vida. Aquilo não era família, era dependência emocional disfarçada de afeto. Na semana seguinte, ouvi Antônio falando ao telefone. Irene está cada vez mais lenta. Acho que está ficando velha de verdade. Um peso. Um peso. Foi essa a palavra que martelou minha mente por dias. Eu era um peso. Não um ser humano. Não uma mulher. Apenas um fardo. Foi ali que senti o primeiro estalo, ainda sem forças para reagir. Mas pela primeira vez, algo dentro de mim se incomodou. Nos dias que se seguiram, a casa onde morei por 30 anos passou a parecer um campo minado. Cada passo que eu dava era seguido de olhares impacientes, comentários disfarçados de preocupação e silêncios que gritavam. Antônio começou a questionar tudo o que eu fazia. Vai sair vestida assim? Você vai mesmo gastar com isso? A essa altura da vida, estudar para quê? Eram frases ditas com aquele tom calmo e envenenado que só quem vive cercada de manipulação reconhece. Eu comecei a sentir medo. Medo de incomodar. Medo de sonhar. Medo de levantar a voz. Quando mencionei certa vez que talvez começasse a vender bolos por encomenda, ele riu. Riu alto, como se eu tivesse contado uma piada. Você acha que alguém vai comprar alguma coisa feita por você? Ninguém quer comida de velha. Foi como levar uma pedrada no peito. Fingi que não doeu. Sorri. Mudei de assunto. Mas dentro de mim, um grito começou a crescer. A manipulação não era só verbal, era emocional. Se eu me atrasava na comida, ele reclamava do dia cansativo no trabalho. Se eu falava em sair, ele dizia estar se sentindo mal. Quando mencionei um curso gratuito de culinária na comunidade, ele inventou que havia perdido um pagamento e precisava que eu segurasse o dinheiro do mês. Tudo parecia coincidentemente feito para me prender, me manter ali, quieta, útil. Com os filhos, o padrão era o mesmo. Um deles me disse: "Mãe, para com essa coisa de querer fazer algo agora, você já fez tanto. Descansa, vai." Mas o que eles chamavam de descanso era, na verdade, apagamento. Era como se estivessem me embalando para um adeus invisível, como se minha fase de viver tivesse acabado, e agora eu só servisse para lembrar os outros de quem eles eram, não de quem eu era. Foi nesse período que comecei a escrever à noite, escondida. Pequenos textos, desabafos. Em um deles, escrevi: "Se envelhecer é sinônimo de ser ignorada, então quero ser jovem de novo, mas por dentro. Quero me ver viva, ainda que ninguém mais veja." Quando li aquilo, chorei. Chorei como há anos não chorava, porque ali, naquele caderno escondido, estava a única pessoa que ainda acreditava em mim. Eu mesma. O ponto de ruptura não veio com gritos. Veio com a ausência. Um domingo que, até então, era sagrado. Passei a manhã preparando a lasanha que todos adoravam. Organizei a mesa com o maior cuidado. Coloquei flores frescas do quintal. Mandei mensagem para os filhos, lembrando do almoço. Nenhum respondeu. Às 13h, Antônio saiu do quarto e disse: "Eles não vêm. Estão ocupados. E eu vou almoçar na casa do meu irmão." Pegou a chave do carro e foi. Simples assim. Sem convite, sem desculpa. Sem olhar nos meus olhos. Fiquei ali, sozinha. A mesa posta, a lasanha esfriando. O som do relógio era o único que me fazia companhia. Sentei, cortei um pedaço para mim e tentei comer, mas o gosto era salgado. Não da comida, mas das lágrimas que caíam sem permissão. Naquela solidão crua, uma verdade caiu sobre mim como um tijolo. Eu não fazia falta para ninguém. Eu era apenas a engrenagem de uma máquina que funcionava bem, até que resolvesse querer algo para mim. Naquela noite, não chorei.
Peguei meu caderno e escrevi: a mulher que mora aqui morreu hoje, mas no lugar dela, nasceu outra. Era uma frase simples, mas carregada de verdade. Passei a madrugada vasculhando minhas coisas, separando documentos, guardando fotos, lembranças. E no fundo da gaveta, encontrei uma carta antiga. Minha inscrição num curso de confeitaria comunitária, de 1998. Eu nunca havia ido. Antônio dissera que não era o momento. Passaram-se 25 anos, e aquele momento nunca chegou. Mas naquela madrugada, ele chegou. No dia seguinte, me levantei cedo. Preparei o café, mas não servi. Não chamei ninguém. Saí de casa e caminhei até a praça, sentindo o vento no rosto como se fosse pela primeira vez. No caminho, passei em frente ao centro comunitário e vi um cartaz: curso gratuito de culinária, inscrições abertas. Meu coração disparou. Entrei. Assinei meu nome. Era como se eu tivesse refeito meu nascimento. Voltei para casa com o peito tremendo, mas não de medo, de decisão. Sabia que algo estava por vir, que ninguém ali dentro me apoiaria. Mas pela primeira vez, isso não importava. Pela primeira vez, eu me apoiava. Naquela semana, algo mudou dentro de mim. Não foi uma revolução barulhenta. Foi um silêncio diferente. O silêncio de quem está decidida. Enquanto todos continuavam suas rotinas, eu passei a acordar antes do sol, não para preparar o café de ninguém, mas para me preparar. Lavei o rosto, amarrei o cabelo, vesti minha blusa mais simples e fui. 3 vezes por semana, eu andava 7 quarteirões até o centro comunitário, onde uma sala cheirando a massa de pão me recebia com o que eu mais precisava: olhares que me viam. O curso era simples, mas para mim era um portal. Aprendi receitas, técnicas, novas palavras, e ali conheci outras mulheres como eu, viúvas, separadas, esquecidas, renascidas. Conversávamos enquanto amassávamos massas, trocávamos histórias entre bolos e lágrimas, e cada aula era um degrau de volta para mim mesma. Certa vez, uma colega chamada Lúcia disse: Irene, você fala com tanto amor da comida, por que não monta algo seu? Eu ri. Aquele velho riso envergonhado que eu carregava. Mas ela insistiu: não ria. Você tem ouro nas mãos. Na volta para casa, passei por um mercadinho e vi sacos de embalagens descartáveis. Sem pensar, comprei. Foi um impulso, como quem aposta em si pela primeira vez. À noite, fiz 5 marmitas. Escrevi à mão: comida com história, por Dona Irene. Postei uma foto em um grupo do bairro. No dia seguinte, vendi as 5. No outro, 12. Em uma semana, tinha fila de espera. Foi quando Antônio finalmente notou. O que é isso agora? Vai se meter a empresária? Zombou. Mas eu não respondi, porque ali ele já não tinha mais poder sobre mim. Nem ele, nem os filhos, nem o passado. Me olhei no espelho e disse em voz alta: você não é um peso, você é um presente. E aquela mulher de 57 anos que até pouco tempo se achava invisível, agora estava iluminando a própria estrada com as mãos sujas de farinha e o coração limpo de culpa. Se você acredita que toda queda pode ser o início de algo maior, deixa o like e se inscreve no canal. Histórias assim merecem ser contadas e ouvidas. O dia do confronto não foi planejado. Como muitas coisas da vida, ele apenas chegou. Era uma tarde de sexta-feira e eu estava na cozinha finalizando 28 marmitas para entregar. O cheiro de comida tomava a casa, e pela primeira vez em décadas, aquele aroma não era obrigação, era conquista. Estava suada, cansada, mas sorrindo. Antônio chegou do trabalho, entrou e ficou parado na porta da cozinha, observando. Vai fazer esse barulho todo dia agora? Perguntou, com a voz carregada de desprezo. Não respondi. Continuei mexendo o arroz. Ele insistiu. Você está transformando essa casa em restaurante? Vai expor nossa vida assim? Ainda em silêncio, fechei mais uma marmita, etiquetei e coloquei na sacola térmica. Foi quando ele se aproximou, bateu a mão na mesa e disse: você está esquecendo seu lugar. Naquele instante, algo em mim rompeu. Larguei a concha, virei de frente para ele e com a voz firme, talvez pela primeira vez na vida, eu disse: meu lugar? Você teve 30 anos para me dizer onde eu deveria estar, e agora que eu me encontrei, quer me encolher de novo? Não. Meu lugar é onde eu quiser estar. E neste momento é aqui, cozinhando, trabalhando,
vivendo. Ele recuou, como se tivesse levado um tapa. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, mas sem palavras. Pela primeira vez, foi ele quem ficou em silêncio. Continuei. Você não percebeu, Antônio, mas enquanto você me diminuía, eu crescia por dentro. Eu lutei tanto para ser amada, e só agora entendi que o amor que eu mais precisava era o meu próprio. Os filhos, que tinham vindo visitar naquele dia, escutaram tudo da sala. Ficaram estáticos, como se vissem outra mulher ali. E era isso mesmo. Aquela Irene já não era a mãe submissa, a esposa servil. Era uma mulher inteira, de pé, com o avental sujo e o olhar limpo. Um deles tentou intervir. Mãe, calma, o pai só... E eu cortei com um gesto calmo. Não precisa explicar. Eu entendi tudo o que precisava. E agora, vocês também vão ter que me entender. Foi um silêncio cheio de choque. Um silêncio que pela primeira vez me deu espaço. Espaço para ser. Depois daquele confronto, a casa nunca mais foi a mesma. E isso era exatamente o que eu precisava. Antônio passou 2 dias inteiros sem falar comigo. Não por arrependimento, mas por orgulho ferido. Andava pela casa feito um estranho, como se fosse ele quem tivesse sido traído. Mas eu não recuei. Continuei com minhas marmitas, meus cursos e meu silêncio firme. O silêncio de quem não deve nada. O silêncio de quem se reencontrou. Os filhos também mudaram. Chegaram a me ligar. Talvez por culpa. Talvez por medo de perder o controle que nem sabiam que tinham. Fizeram convites para sair. Tentaram recuperar conversas antigas. Eu os ouvia com carinho, mas agora com outros olhos. Porque finalmente eu tinha entendido. Eu não precisava mais ser aceita. Não precisava mais me moldar para caber nos afetos dos outros. Meu valor não dependia do espaço que me davam, mas da voz que eu tinha recuperado. E naquele novo silêncio que passou a habitar minha casa, eu ouvi algo que há décadas me faltava: paz. Os passos desacelerados, o barulho do óleo quente fritando empanados, os risos das mulheres no grupo de empreendedoras do centro comunitário, tudo aquilo preenchia um vazio que ninguém havia conseguido tocar. Era como se pela primeira vez minha presença estivesse inteira ali, e não espalhada entre os pedaços que deixei nos outros. Uma tarde, Lúcia, a amiga do curso, apareceu com uma proposta. Abriríamos juntas uma pequena cozinha solidária no bairro, um espaço para ensinar outras mulheres a cozinhar e empreender. Eu hesitei, e ela disse: Irene, você não está começando agora. Você já é. Só precisa aceitar. Meus olhos se encheram d'água. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Alguém via em mim o que eu demorei a ver. À noite, sentei no quintal com um café quente e um cobertor nas pernas. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam como nunca. E pela primeira vez, olhei para dentro e senti: eu sobrevivi. Melhor, eu floresci. Aos 58 anos, com rugas, com histórias, com dignidade. As semanas passaram, e a vida seguiu em seu novo ritmo. Mais lento, mais meu. O que antes era uma casa barulhenta de obrigações, virou um lar tranquilo, onde o silêncio não mais machucava, mas curava. Eu ainda acordava cedo, mas agora o fazia para mim. Preparava meu café, sentava no quintal, ouvia os pássaros e pela primeira vez em muito tempo não sentia pressa. O tempo finalmente me pertencia. A cozinha solidária saiu do papel. Com a ajuda da comunidade e doações, transformamos uma antiga garagem num espaço vivo, cheio de cheiros, histórias e sonhos. Toda terça-feira, mulheres como eu, esquecidas, silenciadas, esgotadas, entravam ali com olhares cansados e saíam com um brilho nos olhos. Era como se, ao aprender a preparar um prato, aprendessem também a servir amor para si mesmas. Ensinar deixou de ser um ato técnico e virou ritual de libertação. Certa manhã, uma das alunas me abraçou forte e disse: Dona Irene, a senhora me salvou. Eu sorri e respondi: Não, minha filha, eu só me salvei primeiro. Essa frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia, porque era verdade. Tudo o que construí só foi possível porque eu parei de esperar que alguém me autorizasse a viver. Porque quando deixei de buscar aprovação, encontrei algo muito maior: respeito por mim mesma. Antônio nunca mais foi o mesmo. Continuamos morando sob o mesmo teto, mas como vizinhos que se toleram.
Ele percebeu aos poucos que perdeu a mulher que o servia e que nunca conheceu a mulher que vivia escondida dentro dela. Tarde demais. E não por vingança, mas por maturidade, deixei de tentar resgatar o que nunca me deu abrigo. Preferi seguir leve com quem me respeita. Em uma conversa recente, meu filho mais novo me disse: "Mãe, você tá diferente. Tá mais bonita, mais viva." E eu respondi: "Não é que eu esteja diferente, filho. É que agora você tá me vendo pela primeira vez. Se você já enfrentou uma verdade difícil e atravessou a tempestade para encontrar sua paz, deixa o like e se inscreve no canal. Sua história também merece ser ouvida." Hoje, aos 59 anos, quando me perguntam o que faço da vida, eu respondo com um sorriso. Eu ajudo mulheres a se enxergarem de novo. Não sou chefe, nem empresária, nem palestrante famosa, mas sou dona da minha história. E isso vale mais do que qualquer título. Caminho pelas ruas do bairro e ouço meu nome ser chamado com carinho. Vejo sorrisos se abrirem quando entrego uma marmita ou recebo uma aluna nova na cozinha solidária. Irene, a mulher que passou décadas calada, agora é conhecida como referência, como força, como exemplo. Nos domingos, não há mais mesa posta para filhos que não vêm. Agora, há piqueniques no parque com as amigas do curso, rodas de conversa, cadernos cheios de receitas e relatos. A solidão deu lugar à solitude, e é deliciosa. Eu redescobri o prazer de caminhar descalça, de dançar na cozinha ao som das músicas que gosto, de dizer não, sem culpa e sim, com vontade. O amor que me negaram, eu cultivei sozinha, e floresceu. Na cozinha solidária, temos agora 28 mulheres cadastradas, algumas vendendo suas marmitas, outras iniciando pequenos negócios de doces, congelados, artesanato. Cada uma carrega uma cicatriz e um brilho nos olhos. E sempre que alguma diz, "Não sei se consigo", eu olho nos olhos dela e digo, "Se eu conseguir, você também vai." Porque eu sei, eu senti, eu sobrevivi ao apagamento. E agora sou farol para quem ainda vive na sombra. No quintal da minha casa plantei um pé de lavanda. Ele nasceu tímido, quase frágil, mas cresceu forte, resistente. Às vezes me sento ao lado dele com um chá nas mãos e penso, é assim que me sinto agora. Sorrio, em paz. Não porque a vida virou um conto de fadas, mas porque eu deixei de ser coadjuvante na minha própria história. Finalmente, sou a autora, a narradora, a personagem principal. E se você chegou até aqui, te digo com todo o meu coração: nunca é tarde, nunca é pequeno, nunca é em vão. O tempo não cura tudo, mas te dá espaço para se curar. Se você também está aí, esperando por permissão, não espere mais. A vida está te chamando, e você merece responder com coragem. Obrigada por ter ficado até o fim dessa jornada emocional. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa de esperança hoje.